Então, o primeiro texto está em Mateus 7, que é base para o nosso entendimento. E que ele fala assim, a partir do versículo 16: pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos conhecereis. Evidentemente que ele está falando da nossa transformação, daqueles que conhecem a palavra e que mudaram o parâmetro das coisas que entendia. Antes, o que era normal e certo para quem não tinha o Senhor, depois que conheceu o Senhor, ele passou a ter um parâmetro, passou a ter uma visão diferenciada das coisas, de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles que leem a palavra, aqueles que buscam na palavra entender. Quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, eu estranhava quando se falava, o Senhor me falou, o Senhor me falou. Eu falava, meu Deus, será que só fala com os outros? Não fala comigo por quê? Eu já pedi perdão, eu já me reconciliei, por que o Senhor não fala comigo? Mas assim como uma árvore que possa dar fruto, havia necessidade de um crescimento. E esse crescimento foi mostrando, e graças a isso aí, eu comecei a diferenciar o que é o Senhor falar com a gente através de uma linguagem simples. Amém? Eu vou começar desde Gênesis. O primeiro assunto sobre aquilo que nós estamos conversando. Em Gênesis 3:6 começa assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meu Deus do céu, né? Aqui eu vejo o Espírito falando, né? E a concupiscência da carne falando. Eu tenho acompanhado um pouco o que está sendo julgado aí do mensalão, e se fala muito de corrupção ativa e corrupção passiva, né? Aquele que propõe a corrupção, aquele que aceita a corrupção. Tanto Adão como Eva haviam sido alertados pelo Senhor que eles morreriam se eles comessem daquela fruta. Mas a serpente, muito astuta e influenciada, nós sabemos por quem, contaminou eles através dessa corrupção, e eles acabaram caindo, né? E aí um quis pôr a culpa num, outro quis pôr a culpa no outro. Adão falou assim, foi a minha mulher que me deu. A mulher falou, foi a serpente que me deu. A serpente, como não tem ombro, falou, sobrou para mim, né? Sobrou para a serpente. Mas todos se envolveram, ativamente e passivamente, e acabaram caindo. Se nós, lá em Isaías, nós lembrarmos da queda de Lúcifer, né? O que ele almejou? E o que ele está oferecendo aqui? Com o que ele está corrompendo a obra do Senhor? Aí entrou a maldade, entrou a malícia, entrou a desobediência, né? E aqui eles falam ainda, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles não tinham malícia, não havia malícia naquela época, não tinha nada para que se criasse malícia. Por que eles colocaram cintas com folhas para se cobrir a nudez dele? Entrou a malícia lá. E se cobriu a cintura, se cobriu os órgãos genitais deles,
foi porque eles entenderam o pecado, que eles iam se reproduzir em pecado. Então, toda a humanidade sofreu consequência dessa corrupção que eles sofreram lá, e nós também entendemos e vimos as providências de Deus para que hoje nós estivéssemos aqui salvos pelo sangue do Senhor. Amém? Um outro texto, e esse texto aqui, ele está muito atual para os dias de hoje, né? E fala sobre uma parábola de Jotão. Jotão foi um dos filhos de Gideão. Gideão, um dos maiores feitos dele foi realmente orientado pelo Senhor, com 300 homens, destruir 120.000 midianitas que queriam acabar com a terra deles. E o Senhor, na orientação que deu, fez com que eles ganhassem essa batalha que aos olhos humanos é impossível, seria impossível, só com a mão do Senhor. E ele foi escolhido por Deus como juiz. Ele viveu durante vários anos ajuizando Israel, o povo de Deus. Só que ele morreu. Quando ele morreu, se levantou um filho de uma serva chamado Abimeleque, e recebendo ouro e prata, ele acabou contratando um exército, alguns homens maldosos, a Bíblia fala, que mataram todos os filhos de Gideão, porque esse Abimeleque queria assumir o poder. O único que escapou foi Jotão. E Jotão se posicionou no Monte Gerizim, em cima de uma pedra, e falou uma parábola, e que hoje nós vamos entender também por que nós estamos falando sobre isso. E a parábola diz assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do Monte Gerizim. Em alta voz clamou e disse: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores, está usando as árvores, ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim se prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e meu bom produto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. O que realmente aconteceu é que esse Abimeleque, de uma maldade tremenda, começou a fazer atrocidades com o povo do Senhor. E a Bíblia nos conta que em certa ocasião o povo se refugiou embaixo da terra num determinado lugar, e ele, sabendo disso, acumulou árvores em cima desse lugar, tacou fogo, e aquelas pessoas que estavam lá embaixo morreram. Mas o porquê desta parábola? O que a gente percebe na parábola é a omissão, é cada um olhando para o seu próprio umbigo, é cada um sossegado na sua postura, não se preocupando com o todo, com a nação, só com o seu prazer. E hoje em dia, eu estou falando isso porque daqui uns dias nós vamos exercer o direito do voto também. E eu não estou questionando de votar em quem e quem deve votar em quem. Eu estou falando da postura, que nós temos que pensar não somente as nossas vantagens. Alguém talvez queira ganhar um desconto numa passagem de metrô, outro queira uma cesta básica, alguma coisa. Mas nós temos que olhar um povo, nós temos de olhar uma cidade enorme
e olhar para aqueles que se candidataram, né, os frutos, pelos frutos conhecereis. Isso daí vai servir como parâmetro para que nós votemos de uma forma consciente, de uma forma que a nossa consciência não nos agrida posteriormente. Nós temos que analisar, e essa forma de análise, pelos frutos conhecereis, é que nós devemos tomar uma postura, não somente nas eleições, mas em toda decisão, onde nós temos que dar alguma autoridade para alguém, delegar alguma coisa para alguém. Esse raciocínio nós temos que usar. Pelos frutos conhecereis. Não por comodidade, né? Porque aqui as árvores sofreram a consequência do espinheiro, né? Saia fogo do espinheiro, e de fato saiu, e Israel sofreu muito com aquele rei que habitou aquela época. Então, a palavra fala para que nós, todas as posturas nossas, nós temos que usar o direito de exercer as coisas que nós somos cidadãos e temos que exercer, mas pensando sempre na coletividade, no futuro, nas pessoas, nos filhos que vêm atrás de nós, na geração que vem, e não em momento que atenda um momento circunstancial e depois a gente acaba sofrendo consequência por um bom tempo. Então, essa parábola de Jotão, ela é muito atual para que nós raciocinemos nessa ocasião. Tem um outro texto que fala: Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Aqui o que nós entendemos? Que essas árvores, a videira e a figueira, elas representam um povo, né? Assim como nós, hoje, nos dias de hoje, quando nós lembramos de árvores específicas de países, por exemplo, a cerejeira do Japão, o cedro do Líbano, né? A sequoia dos Estados Unidos, aquela folha que tem na bandeira do Canadá, e o nosso próprio país, né? Cujo nome é originado do pau-brasil, né? Essas árvores estão representando um país e regiões. Então aqui fala: Judá embaixo da videira, Israel debaixo da figueira. Jesus Cristo é o leão de Judá. E ele fala: eu sou a videira verdadeira. Tem um histórico do Senhor que a videira é a presença do Senhor. E se nós imaginamos que a videira é a parreira de uva, nós temos de imaginar a árvore da vida. Aquela é a videira, o pé de vida, aquilo que dá vida e que dá vida a nós, a vida eterna. Amém? Então, partindo desse raciocínio que representa países, regiões, em Marcos 13, Jesus ele está respondendo a algo que perguntaram para ele: quando será o fim? Quando virá o fim? Né? Que sinais nós teremos? Aí Jesus responde assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Representa quem? Que país? Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Vai acontecer alguma coisa. Quando a figueira começar a brotar, vai acontecer alguma coisa. E a história, o que fala para nós? Um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele foi a pessoa que definiu o Estado de Israel em 1948. A história conta também que no ano 70, um general romano chamado Tito destruiu Israel. Então houve a diáspora que é comentada, onde todos os judeus saíram de Israel
e foram para o mundo. Israel não estava, foi extinta do mapa. E ela voltou em 1948, a nação de Israel voltou a ser estabelecida em 1948. 1948 para o ano 70, são 1878 anos que os judeus não tiveram pátria. Eles ficaram espalhados no mundo todo, sofrendo as agressões que a história nos conta, na Alemanha, de Hitler, de tantas coisas. E aí, em 1948, foi estabelecido outra vez o Estado de Israel. A figueira voltou a brotar. É sinal quando nas igrejas nós falamos, olha, Jesus está para voltar, Jesus está para voltar. Esse é um dos fatos. E Jesus deixou bem claro para que nós entendamos a linguagem das árvores. Amém? Tem uma parábola também que fala da seleção, né? Que Deus é misericordioso, mas é um Deus de justiça. E aqui ele usa a figueira também como uma referência. E Jesus fala assim em Lucas 13. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Nós conhecemos a palavra do Senhor, nós tivemos esse privilégio. Nós temos o discernimento do que é certo e o que é errado. A palavra nos fala de pelos frutos nós conheceremos. Quando quando nós conhecemos o Senhor, houve mudança. Houve mudança nos frutos que nós tínhamos. Aquilo que a gente achava que era correto, passou a ser não mais correto. Aí nós começamos a ter um discernimento. E esse discernimento, se nós não entendermos isso, se não houver essa transformação em nós vamos entrar nesse processo de escolha. Inutilmente estamos ocupando espaço na terra. É o que a palavra está dizendo. Então, nós temos que ter consciência dessas coisas. Amém? Em Mateus 21 ele fala também da mesma forma. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. O tempo dela esgotou. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira. Sabe? Quando há um julgamento de Deus, sabe? E é um Deus de justiça, ele é misericordioso, mas é de justiça, não demora a vir o peso da justiça dele. Agora, já indo mais introspectivamente para nós, fala do fruto do Espírito em Gálatas 5. Um pouco antes fala da concupiscência da carne, prostituição, lascívia, discussão, porfia, uma série de coisas que é natural do homem sem Cristo. Mas lá fala também do fruto do Espírito. E diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, concupiscência da carne e o fruto do Espírito.
com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se eu ver que meu irmão tem uma virtude, tem uma condição financeira, tem uma inteligência melhor que a minha, eu tenho que admirar, não ter inveja. E desejar que ele use aquilo da melhor forma possível. Porque seria um fruto da carne, a concupiscência da carne, eu desejar o mal dele, desejar que ele se prejudicasse, porque eu não tenho a condição dele. Mas se eu sou de Cristo, eu tenho de pedir para que o Senhor abençoe e que ele use todas as virtudes dele na obra do Senhor, no sentido de alcançar as vidas. Essa é a nossa visão, né? E uma coisa que eu não tinha discernimento e eu procurei saber, buscar, é fruto da justiça, né? Meu Deus, fruto da justiça. No meu entendimento, eu achava que quando eu levava uma pessoa à conversão, era um fruto da justiça. Eu achava que era aquilo, mas não. É também, mas não é só aquilo, né? E em Tiago, capítulo 3, a palavra fala assim: a sabedoria. Veja bem, existe diferença entre inteligência e sabedoria. A pessoa pode ser inteligente, mas não ter sabedoria. Sabedoria é algo que vem do alto. Inteligência, às vezes, é adquirida, mas sabedoria é do alto. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Amém? Então, quando às vezes nós nos encontramos, né, a gente fala bom dia, boa noite, mas não está nem preocupado com o dia, com a noite, é tão formal. Às vezes nós falamos a paz do Senhor, mas não está nem preocupado com a paz do Senhor. Quando você está falando a paz do Senhor, é que prevaleça na vida daquele teu irmão fruto da justiça. Então, quando você cumprimentar alguém, falar a paz do Senhor, você está desejando o melhor para ele. Está desejando que ele tenha mansidão, que ele tenha paz, que ele tenha longanimidade, que ele tenha todas essas virtudes para desfrutar do fruto da justiça. Então eu faço um questionamento para mim mesmo e para nós mesmos, né? Pelo histórico que a Bíblia nos conta, que a história da humanidade nos conta, nós sabemos que para hoje nós estarmos aqui reunidos falando do Senhor, muitas lágrimas rolaram, muito sangue foi derramado. A terra em que você está plantado foi regada com sangue e lágrimas, para que hoje você fosse uma árvore frondosa e que desse frutos de justiça. Então nós temos que dar um caráter mais sério para essa nossa vida, para a vida que nós levamos falando do Senhor, propagando o Senhor, tendo misericórdia daqueles que não pensam no Senhor, que têm um entendimento diferente. O Senhor fala conosco, Ele fala na videira verdadeira. Fala, meu Pai é um agricultor, todo ramo que estiver ligado em mim, meu Pai limpa, para que dê mais fruto. E aquele que não dá fruto, meu Pai tira e joga no fogo. É claro, nós lemos no Salmo 1 lá, que aquele que não se mistura com aquilo que é ruim do mundo, que não para, não senta, não anda com pessoas que realmente escarnecem o Senhor, é como árvore plantada junto a ribeiros, onde as folhas estão sempre verdejantes, sabe? A linguagem das árvores e dos frutos fala conosco, orienta-nos. O Senhor
num mundo que tem 1000 e tantos dialetos, idiomas, ele usa a palavra das plantas para que todos entendam. Essas coisas que nós estamos entendendo aqui, ela é entendida na China, na Grécia, na Rússia, nos Estados Unidos, porque é a natureza. Deus usa a natureza para mostrar o quanto Ele é misericordioso, o quanto que Ele é justiça e aquilo que Ele espera de nós. Portanto, cada vez que nós formos ler a palavra do Senhor, não só nessa parte de árvores e frutos, mas em tudo que Ele dá como uma referência, que pode ser uma bênção para nós, nós devemos analisar e pensar. E perguntar para a Bíblia, por que o Senhor está falando isso? O que o Senhor está querendo dizer para mim? E aí, irmãos, eu comecei a entender o que é o Senhor me falou. E é assim que o Senhor fala conosco. Amém? Então, que as raízes das nossas árvores cada vez se infiltrem mais nessa terra santa que foi regada com tanto amor e com tanta dor, e nós saibamos que aquele que é semelhante a mim, que o meu irmão, o que está próximo a mim, tem o mesmo direito que eu tenho, porque o Senhor é meu e é dele também. Não existe individualidade para o Senhor. Ele abençoa quando nós temos a ideia, quando nós temos a visão de que meu irmão tem o mesmo direito que eu tenho. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Eu vou passar a palavra para o irmão que agora vai nos falar sobre a bênção, a visitação de Deus. Amém?